Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro dia, a terceira aula da Maratona Viva o Seu Propósito. Essa aula nós vamos estar falando sobre autocontrole, ou seja, falamos já sobre autoconhecimento, falamos sobre autoconsciência e agora é a hora de tu aprender a te controlar melhor, de tu aprender quais são as ferramentas que tu pode utilizar na tua vida para obter um autocontrole, para que tu possa entender como é que o teu corpo funciona, quais são as melhores estratégias que tu pode utilizar para que tu possa interagir melhor contigo mesmo. Porém, tem um porém aí, né? Tem um porém aí. Ficou algo para trás da aula passada, ficou uma lei esquecida. E lembra que eu te disse que nada acontece por acaso? Qual foi a lei que ficou para trás e que tem a ver com nada acontece por acaso? Quem sabe não tenha sido uma das leis mais importantes para esse curso. Quem sabe não tenha sido uma lei que tenha a ver diretamente com o nome do curso. Quem sabe não seja a lei do propósito. A lei do propósito. Criando o curso, na medida em que eu fui falando sobre o propósito interior, propósito exterior, teve um slide só para isso, essa lei acabou ficando para trás. Mas nada acontece por acaso, e talvez por isso ficou essa introdução para ficar para essa aula. E vamos falar o que quer dizer a lei do propósito. Primeiro, como já foi dito anteriormente, todos viemos à vida com um propósito interior e um propósito exterior. O propósito interior tem a ver com o nosso crescimento interior, com o nosso crescimento pessoal, com o nosso crescimento como pessoa, a nossa maturidade, a nossa superação de obstáculos, com tudo que nós estamos aqui para amadurecer, as nossas experiências, o nosso aprendizado e por aí em diante. E o nosso crescimento exterior, a nossa contribuição, né, que é o nosso propósito exterior, é a nossa contribuição com a sociedade, é onde a gente se encaixa nessa roda gigante que é o mundo, qual é a engrenagem que a gente faz parte para fazer esse motor gigante que é o mundo girar, ou seja, qual é a nossa participação dentro do todo, qual é a nossa participação dentro da natureza, como é que a gente está contribuindo com as pessoas, como é que a gente está contribuindo com a sociedade, qual é o nosso papel no mundo. Então esse é o propósito exterior. Um propósito ele é composto por várias fases, ou seja, o propósito ele tem vários chamados. Ah, mas o meu propósito é ser professor. Pô, será que é só isso? Será que às vezes não é parte do teu propósito? Porque ele tem vários chamados. Às vezes tu pode ser professor em uma fase da tua vida, depois tu pode ser o dono de um curso, ser o dono de uma escola, quem sabe, né? Ou tu pode ser um mentor, além de ser um exclusivo professor, e por aí por diante, né? O professor às vezes pode se tornar um terapeuta, quem sabe. A cada fase que passamos, recebemos as ferramentas necessárias para a próxima fase. Isso é muito importante entender, gente. Muito importante. A cada fase que a gente passa, a gente recebe as ferramentas necessárias para a próxima fase. Se tu tá numa fase e tu não tá conseguindo sair dela, talvez tu não esteja sabendo encontrar dentro de ti as ferramentas que tu tens para sair dessa fase. Às vezes tu está vivendo um vale, porque a nossa vida ela é feita de picos e vales, e tu não está conseguindo sair dele. Talvez tu não estejas achando ou utilizando as ferramentas certas que tu mesmo tem, as habilidades que tu mesmo tem. Como eu já falei anteriormente, as habilidades que nós temos, as competências que nós temos e que muitas vezes não identificamos e não utilizamos para que tu possa abrir aquela porta. Imagina que cada fase tem uma porta e para isso tu tem um maquinário, um ferramentário para construir a chave para abrir a porta da próxima fase. Tu tens isso dentro de ti. Tu tens através
da tua experiência, tu tens através do teu conhecimento, tu tens através das pessoas que estão na tua volta, as que tu conhece, as que tu não conhece, né? Ferramentas através até da internet, de coisas que tu não sabe, de aprendizados que tu pode vir a adquirir. Então todos nós temos as ferramentas necessárias para a próxima fase. Descobrimos o nosso propósito a partir da nossa identidade, que está ligada à nossa essência, com autoconhecimento e despertando do ego. Opa, isso aí é bastante coisa numa frase só, não é pouquinha coisa. Descobrimos o nosso propósito a partir da nossa identidade. O que é a nossa identidade? Basicamente, a tua identidade é aquilo com o qual tu te identifica. Com o que tu te identifica hoje? Então para e pensa, com o que tu estás te identificando? Essa é a tua identidade. Né? O que tu te identifica mais? O nosso propósito, ele também está ligado com as nossas maiores dores. O nosso propósito, ele tem relação direta com aquilo que nos machuca bastante. Com certeza tem. Com aquilo que nós já superamos, com certeza tem. Porque aquilo nos gera propriedade. Quando nós temos propriedade sobre algo, nós temos condições de ensinar os outros a respeito. Nós temos condições de fazer aquilo na prática. Então, nosso propósito, ele é descoberto a partir da nossa identidade. A nossa identidade, ela está ligada à nossa essência, tá? Porque a tua essência é quem tu realmente és. Muitas vezes tu não sabe qual é a tua essência e a tua identidade pode estar nas coisas erradas. No momento que tu volta a tua identidade para a tua essência, tu passa a conseguir ser quem tu realmente é e dessa forma te libertar de estigmas errados, te libertar de crenças erradas a respeito de ti mesmo. E por isso que tu precisa de autoconhecimento, para entender quem tu és. Por isso que tu precisa te despertar do ego e entender que tu não é aquilo que tu fez, tu não é o teu sexo, tu não é a tua forma, as tuas conquistas, tu não é os rótulos que criaram para ti, os rótulos que tu criou para ti mesmo, tu não é o que tu come, tu não é o quanto pesado tu és, tu não é nada disso. Tu és uma pessoa que estás aqui dentro de um corpo para cumprir uma missão. Tu és, na verdade, um ser que está aqui dentro de um corpo para cumprir uma missão. Ponto final. É isso que tu és. Amado, querido por uma força maior. E é isso. Essa é a tua essência. Tens uma missão e dentro dessa missão existe muito amor e muita compaixão envolvida. Essa é a tua real identidade. Essa é a tua real identidade. As forças do universo irão sempre conspirar para o cumprimento do propósito. Então muitas vezes tu está fazendo alguma coisa e aquilo não está dando certo, não está dando certo, não está dando certo. De repente aquilo que tu está tentando não tem a ver com o teu propósito. Quando tiver a ver com o teu propósito, com aquilo que tu tens que passar, ou seja para a tua maturidade, ou seja para contribuir com os outros, ou seja por alguma coisa que Deus quer, espera ou precisa de ti, o universo, as forças do universo vão contribuir para que isso aconteça. Isso vai acontecer mais ao natural. Isso que eu quero dizer. E viver o propósito promove a real felicidade. Muito importante isso, gente. Viver o propósito promove a real felicidade. Quando a gente está no propósito, eu, por exemplo, quando descobri o meu propósito, foi quando eu comecei a legitimamente ser feliz, a me libertar, a entender assim, nossa, tem algo que é para mim. Porque eu não me identificava com nada que eram das coisas que eram as possibilidades do que eu podia fazer. E de repente eu vi, não, opa, isso aqui é algo que eu gosto, isso aqui é algo que me interessa, isso aqui é algo que eu acho que eu posso fazer de diferente pelas pessoas. Que é o quê? Que é buscar entender melhor o comportamento humano, que é buscar trazer mais acolhimento para as pessoas, que é buscar tentar entender melhor como as coisas funcionam, por que algumas coisas funcionam, por que outras coisas não funcionam, enfim. Então, lei do propósito está aí, está explicadinho. Então, começamos hoje falando sobre propósito, maratona, viva o seu propósito!
E vamos falar hoje então sobre autocontrole, gente. E o que é autocontrole? Autocontrole é o poder que tu desenvolve de ter domínio sobre as tuas ações. Basicamente é isso, não é complexo, é bem simples, é o controle que tu tem sobre ti mesmo. Ou seja, aquela forma que tu consegue dominar as tuas ações e não ser movido exclusivamente pelos teus hábitos, pelo teu subconsciente, pelas tuas emoções, mas o autocontrole que tu consegue ter sobre ti mesmo em situações adversas, em situações difíceis, o quanto tu consegue te superar, o quanto tu consegue superar problemas. O autocontrole ele é necessário não nas situações fáceis, ele é necessário nas situações desafiadoras. Unha bem gelada. Então isso é autocontrole. E quais são as ferramentas que temos disponíveis para autocontrole? Autoconhecimento, ferramenta para autocontrole. Habilidades e competências herdadas e criadas. Criação de estratégias. Uso da farmácia interna. Fé, coragem, aceitação, renúncia e persistência. Ajuda profissional. Então vamos lá, autoconhecimento, gente. Pô, essa ferramenta é fantástica, porque quanto mais tu te conhece, mais tu te entende, mais tu entende os teus porquês. Ou seja, tu sabe com que tu tá lidando. Mesma coisa que tu entra numa guerra. Tu vai lidar contra um inimigo, mas tu não conhece teu inimigo vai te dar de vareio. Porque tu não sabe com quem tu tá lidando, tu não sabe contra o que tu tá batalhando. Agora, no momento que tu vai lidar contigo mesmo, tu não te entende, tu não sabe quem tu és, tu não sabe as tuas características, tu não sabe os teus motivos, tu não sabe sequer as tuas habilidades herdadas e as tuas habilidades criadas. Tu não vai conseguir saber qual é a melhor estratégia para lidar contigo mesmo. Autoconhecimento. Entender quais são as habilidades e competências que tu tens. Porque muitas vezes a gente faz uma força enorme para criar habilidades, sendo que nós temos habilidades natas que nós não precisamos fazer força para utilizá-las. E não nos damos conta delas. Eu sempre digo, tenta utilizar aquilo que tu já tem. Favorece aquilo que tu já tem. Não que tu não possa aperfeiçoar aquilo que tu não tem. Claro que pode, deve, mas isso exige muito mais de ti, muito mais do teu corpo, muito mais energia, muito mais estresse, muito mais gasto, muito mais tempo. Aperfeiçoa aquilo que tu já tem. Investe no que tu já tem. Vale a pena, vai te deixar mais feliz, vai te favorecer mais. Descobre aquilo que tu já tem. Perfil comportamental é fundamental. Análise de perfil comportamental é fundamental para isso. Descobre quais são as tuas habilidades, quais são as tuas competências e quais foram as que tu criou durante a tua vida, a partir da tua experiência, a partir do conhecimento adquirido, a partir dos cursos, a partir da escola que a vida te demonstrou, te trouxe, te apresentou. Criação de estratégias. Gente, isso para mim é fundamental. Nós precisamos criar estratégias para sair de qualquer lugar. Tu não sai de nada sem ter uma estratégia correta. Por exemplo, tu quer emagrecer, tu precisa criar uma estratégia. Tu precisa criar uma estratégia. Não é simplesmente vou fechar a boca. Não que isso não funcione, mas só isso não vai resolver a longo prazo. Tu quer resolver um problema e resolver ele a longo prazo, tu precisa criar uma estratégia de longo prazo. Tu pode criar uma estratégia de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo. Uma empresa, para funcionar bem, ela precisa de estratégia. E a vida da gente é a mesma coisa. Uma guerra, quem vence uma guerra, quem tem a melhor estratégia, não é na força, gente. É na estratégia. O ser humano evoluiu na estratégia. Até que ponto tu tens utilizado estratégias na tua vida? Tu tem parado e traçado metas e criado estratégias de curto, médio e longo prazo para a tua vida? Estabelecendo caminhos, verificando possibilidades,
pô, aqui eu vou por esse caminho, depois eu vou por esse, depois eu vou por aquele, com metas de curto, médio e longo prazo, criação de estratégias, utilizar a tua farmácia interna, como? Através da alimentação, através de exercício físico, através de uma comunicação positiva, através de relações saudáveis, de associações adequadas, se associando a pessoas adequadas, de experiências saudáveis. É dessa forma que a gente usa a farmácia interna, da melhor forma possível, vivendo uma vida mais saudável, nos amando. Farmácia interna. E, gente, vamos lá. Fé move montanhas. Coragem. Na dúvida, tenha coragem. Aceitação é a melhor coisa que tem. É tu aceitar as dificuldades, tu aceitar que está difícil. Renúncia. Muitas vezes a gente não sai do lugar porque não está renunciando a coisas que tem que sair da nossa vida para dar espaço a coisas novas. E persistência, eu falo muito da persistência. Nós temos que saber persistir naquilo que a gente acredita. Persistir, gente, persistir, persistir, persistir. Porque aquilo que é bom pode dar errado 1000 vezes, mas só precisa dar certo uma vez. Pensa nisso. Persistir. Sem persistência a gente não vai para lugar nenhum. Ajuda profissional. Quem é que não precisa de ajuda? Todos nós precisamos de ajuda. Os grandes líderes de Google, de Facebook, de Microsoft, de Claro, de Vivo, de grandes empresas mundiais, têm ajudas de coach, têm ajudas de mentores, têm ajudas de gurus, têm ajudas de terapeutas, têm ajudas de psiquiatras. Se eles têm, eles que estão lá, bilionários, trilionários, quem somos nós para dizer que não precisamos? Todos precisam de ajuda profissional, sim. Até que ponto tu está buscando ajuda profissional? Muitas vezes ajuda química, ajuda de remédios. Gente, ajuda profissional é fundamental na nossa vida. Orientação, uma visão de fora. Muitas coisas nós não conseguimos ver e enxergar sozinhos. Prática de exercício físico, já falei. Boa alimentação, já falei, isso promove um bom uso da farmácia interna, te traz disposição, te traz bem-estar, faz com que tu tenha um maior domínio sobre o teu corpo, faz com que tu tenha um maior discernimento na tomada de decisões, faz com que a tua mente fique mais limpa, fique mais clara, fique com um juízo melhor. Meditação. Meditação é fundamental. Voltando aos grandes líderes, na hora da tomada de decisão, para eles tomarem decisão, eles param e meditam. Por quê? Imagina o seguinte, para tu tomar grandes decisões, e decisões importantes, imagina um presidente tomando decisão que vai afetar milhões de pessoas num país inteiro. Isso gera uma tensão enorme. E quando tu está sob uma tensão enorme, é como se tu estivesse dirigindo um carro sob uma chuva muito forte. E não para de chover e vem aquela chuva. Imagina isso. Se tu andar rápido, tu vai bater o carro. Tu tem que andar bem devagarinho. O adequado é tu parar o carro, esperar a chuva passar e depois tu andar com ele. E tu vai enxergar melhor, tu vai saber para onde ir e tu pode acelerar mais e andar na direção correta. É ou não é? Senão tu periga bater. Quando tu medita, é isso que acontece. Porque o que a meditação faz? Faz com que tu te liberte daquela chuva de pensamentos que tu tem na hora da tensão e na hora do estresse. Porque geralmente na hora do estresse a tua amígdala fica aprisionada e aí tu fica num estado de ataque e defesa. E o juízo, o teu senso de juízo sai. Então tu decide exclusivamente pela raiva, por atacar ou por te defender, e não pelo bom senso. Então, no momento que tu medita, tu tira tudo isso, tu acaba com a chuva, tu tira toda aquela chuva de pensamentos, porque meditar é tu prestar atenção no presente, é tu voltar para o presente, é tu sair do futuro, tu sair do passado, e tu prestar atenção na tua respiração, tu prestar atenção nos sons do ambiente, nas sensações que tu está sentindo. Claro que meditação é algo que requer prática, requer tempo,
É possível aprendizado sim. Então, meditação é fundamental para a tomada de decisões, para a qualidade de vida, para ansiedade, para foco, para viver no presente, fora uma série de ganhos que traz. Meditação, gente. Adotar uma filosofia de vida. Muita gente disciplinada só consegue ter disciplina e ter controle sobre si mesmo quando adota uma filosofia como yoga, como seguir alguma religião ou alguma doutrina, como alguma arte marcial, como algum esporte em específico, como algum hobby, como velejar, como alpinismo, montanhismo, o que quer que seja. Algo que traga disciplina, que requeira atenção, que requeira uma entrega diferenciada. Então, uma filosofia de vida é algo que vai te trazer autocontrole, com certeza. Óleos essenciais, eu coloquei aqui porque é muito importante utilizar óleos essenciais, às vezes para o sono, às vezes para acalmar. São essências retiradas diretamente de árvores que trazem para ti, eles mudam a tua vibração, eles mudam a tua energia, eles te limpam de uma energia negativa e fazem que tu atinja uma frequência diferenciada, da mesma forma que ouvir músicas em frequências de hertz específicos. Isso muda a tua vibração. Lembra quando eu falei nas leis que nós somos energias, que nós somos vibração? Às vezes a gente está vibrando numa vibração muito baixa, ou às vezes a gente está vibrando numa vibração muito alta, muita excitação, ou muito estresse, ou muita maldade, ou muito rancor. Às vezes a gente precisa equilibrar a nossa vibração. Então, ouvir músicas em frequências de hertz específicas, pesquisa mais a respeito no Google, pode te ajudar, pode fazer com que tu tenha um maior autocontrole. Isso ajuda para mim a meditar, por exemplo. Então é algo que, com certeza, ajuda. Tomar mais uma aguinha, ajuda também. E para acalmar em picos de tensão e estresse, o que ajuda a acalmar em picos de tensão e estresse? Beber água ajuda a acalmar em picos de tensão e estresse. Respirar fundo ajuda a acalmar em picos de tensão e estresse. Identificar o problema, focar na solução, banho frio ou morno. Gente, vamos lá. Tá? Por que eu coloquei isso? Hoje vivemos em um mundo onde, a partir do Covid, os casos de síndrome do pânico aumentaram drasticamente, aonde as pessoas vivem picos de ansiedade a partir do isolamento, a partir das crises econômicas, a partir do caos que tem se tornado cada vez mais a nossa sociedade. Não que isso não acontecesse antes, mas isso tem se agravado. E é muito importante tu saber o que fazer nestes momentos, além de buscar ajuda, que é fundamental, e muitas vezes ter algum remédio de SOS para te auxiliar nesse momento. Muita gente foge disso porque tem medo de se viciar e está tudo certo com a opinião de cada um. Então vamos lá, coisas que ajudam. Beber água ajuda. Isso aqui eu criei por experiência própria, tá, gente? Beber água ajuda. Respirar fundo ajuda. Identificar o problema. Para e pensa, qual é o problema? Tá, o problema é esse. Foca na solução. Sai do problema, foca na solução. Pô, a solução pode ser isso, isso, aquilo, aquele outro. Toma um banho frio ou morno. Pode ter certeza. Banho frio é melhor, tá? Mas se tu não quiser tomar um banho frio, te incomodar, deixar a água correndo na nuca. Isso é fundamental, tá, gente? Beber água, para mim, é o principal. A respirar fundo também. Tudo isso aqui, toda essa listinha é fundamental, então anota aí, porque eu acho isso importante. Até enquanto tu vai anotando, lembrar de tu entrar lá no meu Instagram, tá aqui, ó, bruno.rmachado, Maratona Viva o Seu Propósito, comenta, coloca nos comentários aí a hashtag Maratona Viva o Seu Propósito, coloca a tua opinião, vamos conversar a respeito aí nos comentários, minha equipe tá aí também para te ajudar se tu tiver alguma dúvida, tá bom?
E lá dentro do Bruno.R. Machado, tu vai achar vários conteúdos relevantes dentro desse assunto, dentro de tudo que eu estou abordando. Me segue, que eu vou estar postando cada vez mais conteúdos que abordam inteligência emocional e inteligência espiritual. E um passo de cada vez. Gente, vamos aprender a dar um passo de cada vez. Isso é uma coisa que eu digo e repito e triplico. Vamos aprender a dar um passinho de cada vez. As pessoas se afobam e querem ir muito rápido, e na medida que vão fazendo as coisas e as coisas dão certo, querem acelerar o passo, e quando vêm se atrapalham e se frustram. E não é assim que funciona. Dá um passo, faz que nem a tartaruga. A tartaruga dá um passito, depois outro passito, depois outro passito. Então dá um passo de cada vez. Coleciona pequenas vitórias, diz pro teu cérebro, opa, eu andei para cá é confortável. Ok? Agora, porque o teu cérebro tende a querer te manter na zona de conforto, para que tu não sofra, para evitar sofrimento, para evitar frustração. Por isso que dói sair da zona de conforto. O teu cérebro quer te proteger. Isso vem lá desde os primórdios do ser humano. Então dá um passo de cada vez. Vai devagarinho. Vai devagarinho, gente. Vai colecionando, porque assim tu vai indo para frente. É melhor do que tu dar 3 passos para frente, depois dar 3 passos para trás e tu vai perdendo tempo. Se tu vai dando um passinho, tu tá sempre andando para frente, quando tu vê, já deu vários passos. Então, um passo de cada vez, fundamental. Tá, e como identificar falhas e impedimentos e criar consciência? Vamos identificar falhas e impedimentos e criar consciência, gente. Porque, vamos lá, tá? Para que a gente possa ter um autocontrole, a gente tem que entender o que nos tira o controle. E para entender o que nos tira o controle, a gente tem que entender quais são as nossas falhas, quais são os nossos impedimentos. Então, eu vou te pedir que tu olhe e veja essa lista e tente anotar o que de repente pode estar te atrapalhando dentro dela, tá? Se é falta de foco, falta de disciplina, falta de estratégia, falta de aceitação, falta de perdão, impaciência, imaturidade, dar um passo maior que a perna, fazer más escolhas, autossabotagem, falta de exercícios, má alimentação, procrastinação, prática de excessos, covardia, ansiedade, vitimismo, criação de paradigmas. Tá crendo em coisas e tu não tá querendo mudar as tuas crenças. Apatia, depressão, agressividade. Isso são falhas, são impedimentos que tu pode ter que estão te impedindo de ir para frente. São coisas que estão te impedindo de ter autocontrole. São características que estão te impedindo de superar os obstáculos. Então eu estou te dando aqui exemplos de falhas, exemplos de impedimentos para que tu crie consciência. Apenas para isso, tá? Anotou, te identificou, coloca nos comentários, lembra, anota, coloca a hashtag maratona, viva o seu propósito. O que tu tá te identificando? Tá te faltando estratégia? Tá te auto-sabotando? Não tá te exercitando? Tá procrastinando? A gente tem que saber contra o que a gente está batalhando muitas vezes, qual é o nosso adversário. Por isso eu coloquei essa lista. Vamos falar então um pouco sobre foco. O que é foco? Foco é fundamental para que a gente tenha autocontrole. Então o que é foco? Foco é renúncia, foco é priorização, é abandonar o perfeccionismo e a autocobrança, é perdoar e é viver o presente. Então basicamente, foco, em primeiro lugar, é tu saber renunciar. Porque para tu priorizar, para tu criar uma lista com prioridades, tu vai ter que renunciar a alguma coisa.
Para colocar em primeiro lugar, tu vai ter que renunciar a outra que vai estar em terceiro lugar. E assim por diante. E algumas coisas vão ter que sair dessa lista. Então, a primeira consciência que tu tens que criar a partir de foco é que tem alguma atividade que tu vais ter que renunciar. Tu não pode querer fazer tudo ao mesmo tempo. O problema de pessoas que têm problema de foco, problema de procrastinação, é que fazem aquilo que aparece. Ah, aparece isso, eu vou lá e faço. Aparece aquilo, eu vou lá e faço. Perde o foco, gente. Então, tu tem que saber renunciar. Primeira coisa, saber renunciar. Segundo, priorizar. Terceiro, abandonar o perfeccionismo e a autocobrança. Muito de quem não tem foco é porque quer fazer tudo perfeito e se cobra demais. Por quê? Da onde é que vem isso? Perfeccionismo vem de raiz de rejeição. São pessoas que foram rejeitadas na infância e a partir dessa rejeição elas criaram um hábito de ser perfeccionistas, um vício emocional, um comportamento perfeccionista, onde elas tentam ser perfeccionistas em tudo para serem aceitas, porque tem trauma de rejeição, fazem tudo para não serem rejeitadas e muitas vezes acabam sendo rejeitadas por causa disso. Se cobram demais para serem perfeitas e cobram o perfeccionismo dos outros. Existe uma diferença entre detalhismo e perfeccionismo. Tem pessoas que são detalhistas, que observam a detalhes. Já o perfeccionista é aquele que não pode ver um quadro torto. É aquele que tem que estar tudo sempre nos mínimos detalhes, senão se angustia a pessoa. Esse é o perfeccionista. Então tem que abandonar o perfeccionismo e a autocobrança, porque senão tu não vai ter foco, tu não vai conseguir deixar de fazer tal atividade, porque ela tem que terminar na hora, tu não vai conseguir deixar para depois, tu não vai ter foco. Então, a partir da consciência de que tu tem algum trauma de rejeição, vai lá e perdoa quem te rejeitou. Tenha consciência disso. E aí, tu pode começar a querer criar consciência. Poxa, estou sendo perfeccionista. Não, vou voltar à minha priorização. Vou voltar a renunciar ao que eu tenho que renunciar e a ter foco. Por isso, perdoar. E por isso, viver o presente. Pessoas procrastinadoras, pessoas que não têm foco, são pessoas que não vivem o presente. Simples assim, gente. São pessoas que estão presas ao passado. São pessoas que estão presas ao futuro. Passado, depressão. Futuro, ansiedade. Então, viva o presente. Medite, te atente ao agora. Não te preocupa com o que vai acontecer. 90% das coisas que a gente se preocupa jamais aconteceram ou jamais acontecerão. Então é um sofrimento jogado fora. E o que já aconteceu não tem como voltar atrás, não tem como modificar. Então vive o presente, medita, te preocupa com o agora. Isso vai te ajudar a ter foco. Vai ser fundamental. E qual é a metodologia para vencer? Metodologia vencedora. Primeiro lugar, humildade. Vamos criar humildade, gente. Segundo lugar, autoconhecimento. Primeiro tu tem que ter humildade para saber que tu não conhece a teu respeito. Que se tu não foi atrás disso, se tu não teve ajuda profissional, se tu não estudou a teu respeito, se tu não estudou sobre autoconhecimento, sobre inteligência emocional, tu não sabe a teu respeito, tem que ter humildade para entender que tu pode ser uma pessoa melhor, que tu pode ser uma pessoa melhor para ti, que tu pode ser uma pessoa melhor para o mundo. Então, humildade em primeiro lugar, depois autoconhecimento, depois aceitação das tuas falhas, aceitação das tuas imperfeições, aceitação de que tu precisa melhorar, de que tu precisa ajuda, para depois criar uma estratégia para vencer, uma estratégia para superar o obstáculo, uma estratégia para chegar no teu objetivo. E aí fazer as renúncias necessárias. A partir da estratégia, fazer as renúncias necessárias e, por fim, persistir o tempo que for necessário até chegar no teu objetivo. Essa é a metodologia vencedora. Então, gente, isso que eu estou colocando aqui, eu demorei muito tempo para entender. Muito tempo para aprender. Agora, essa é a grande verdade. Humildade, autoconhecimento,
aceitação, estratégia, renúncia e persistência. Pegou? É por aí. É por aí. Fazendo uso da farmácia interna, o que promove o uso da farmácia interna? Exercícios físicos promovem o uso da farmácia interna, boa alimentação, comunicação positiva, gratidão, tu ser grato promove o uso da farmácia interna, abraço, afeto, sexo, promove várias descargas hormonais a partir de vários neurotransmissores. Pés descalços na terra, quando tu bota o teu pé descalço na terra, isso faz com que descarregue toda a tua energia. Nós temos no nosso corpo flui eletricidade. Então toda descarga elétrica negativa que fica condensada no nosso corpo, muitas vezes criando inflamação, é descarregada quando a gente coloca o pé descalços na terra. Isso se chama, em inglês, earthing. Já criaram travesseiros, lençóis que pluga num aterramento para que aquilo te descarregue. É muito legal, gente, pé descalço na terra. Os índios, por exemplo, eles têm muito menos doença porque vivem de pé descalço direto na terra. Meditação. Meditação fundamental para te descarregar vários neurotransmissores, para gerar várias descargas de vários hormônios a partir de vários neurotransmissores, como por exemplo GABA, relaxamento. Conversas saudáveis, conversas saudáveis, conversas saudáveis, com pessoas saudáveis, relações saudáveis, associações saudáveis. Pegou essa? Então, isso aqui é um conjuntinho de ações que tu pode promover na tua vida para fazer o melhor uso da tua farmácia interna, desses neurotransmissores que tu tens aqui para gerar descargas hormonais ótimas que tu pode poder desfrutar no teu dia a dia para te trazer sensações como prazer, como felicidade, como entusiasmo, como motivação, como atenção, como relaxamento e por aí vai, gente. A nossa essência e a importância de estar presente. Bom, a nossa essência e a importância de estar presente. Para tu te conectar à tua essência, tu precisa estar presente. Sem tu estares presente, tu não consegue te conectar à tua essência. Simples assim. Se tu tá com a tua cabeça no futuro, se tu tá com a tua cabeça no passado, tu não tá com a tua cabeça em quem tu é. Tu não tá com a tua cabeça no teu ser. Tu tá na tua cabeça no fazer. Tu tá com a tua cabeça na expectativa ou na frustração. Tu não tá com a tua cabeça no ser, em quem tu é. Por isso que é importante tu viver o momento. Por isso que o nome de presente é presente. Como se fosse um presente. O teu estado do aqui e do agora. A nossa essência, ela está no aqui e no agora. Neste momento em que nós estamos vivendo. Neste momento presente. E o que é mindfulness? Mindfulness é tu te libertar dos teus pensamentos. É tu te libertar do futuro, tu te libertar do passado. É tu viver o agora. É tu viver esse momento presente. É tu viver as sensações. É tu sentir o cheiro. É tu escutar os sons. É tu prestar atenção na tua respiração. É tu prestar atenção no meio ambiente, no que está acontecendo no momento. É tu trazer a tua atenção para o momento. E isso vai te trazer relaxamento. Isso vai te trazer clareza. Isso vai fazer com que tu te conecte à tua essência. Vai te trazer sabedoria. Por isso que mindfulness traz sabedoria. E como se pratica mindfulness? Praticar mindfulness, tu pode sentar em qualquer lugar, pode praticar até de pé. Praticar mindfulness significa tu fechar os olhos. Tu
pode até abrir os olhos. E tu sair do futuro e do passado e tu prestar atenção no que está acontecendo. E em mais nada. Às vezes sendo guiado por alguém, às vezes usando um ponto de ancoragem, ou seja, prestando atenção na tua respiração, prestando atenção nos teus passos, se tu estiver caminhando, prestando atenção nas tuas sensações se tu estiver sentado, prestando atenção nos sons ambientes, onde tu estiver, com a tua atenção voltada a alguma coisa que estiver acontecendo no momento. E com a prática, muitas vezes tu não vai precisar nem de ancoragem. Tu simplesmente vai estar ali. E os pensamentos, eles virão e tu vai simplesmente desviar eles. Não pense que mindfulness é tu não ter pensamentos. É tu desviar deles. Vem um pensamento, tu agradece pelo pensamento e tu te despede do pensamento. E desvia dele. E volta a tua atenção para aquilo, para aquele ponto de ancoragem que tu estás fixado. Geralmente se começa sentadinho, com as mãos relaxadas, com o corpo relaxado, olhinho fechado e prestando atenção na respiração. Isso é mindfulness. E como se vive a vida em mindfulness? Como se vive o dia a dia em mindfulness? Prestando atenção, por exemplo, comer em mindfulness. Pega e bota o alimento na boca e para de pensar em tudo que tu estiver pensando e presta só atenção no alimento e come ele bem devagarinho. E me diz depois a experiência que tu teve. Vai comendo bem devagarinho. Tu vê que só de falar em mindfulness eu já relaxei e saí daquela aceleração que eu estava. Vai e come bem devagarinho, desfruta bem devagarinho, saboreia bem devagarinho. Vive todos os momentos da tua vida em mindfulness. Tenta viver. Para isso tu vai ter que praticar muito mindfulness. É um grande desafio. Porque o mundo, ele é feito de muitos estímulos. Cada vez mais. É celular, é televisão, é noticiário, é gente te ligando, é WhatsApp, é rede social. O mundo está cada vez mais dinâmico, então a gente não para. A gente está vivendo notícia e a vida dos outros muitas vezes. A gente não para. A gente não está vivendo o que está acontecendo agora, nesse momento, nesse instante, com a gente. Então, por isso, ter a consciência e trazer o mindfulness para a vida, tentar viver o momento, tentar viver o presente. Dessa forma, o teu estado é amor, prazer e relaxamento. Não, é entusiasmo, prazer e relaxamento. E amor e compaixão. E amor e compaixão. Mas o estado do teu espírito é entusiasmo, prazer e relaxamento. Quando tu entrar no mindfulness, e tu entrar bem no mindfulness, já evoluído, já bem praticado, não que com pouca prática tu já não comece a sentir isso porque tu sente. Tu vai sentir esse estado porque é o estado natural do teu espírito. Quando tu não está nesse estado, tu está em sofrimento, porque a tua cabeça está em outro lugar. Ela não está ancorada na tua essência. Essa é a tua essência. Olha que coisa linda que é a nossa essência. Vamos voltar então para o autocontrole. Isso é autocontrole, tá? Mas para as outras características do autocontrole. A importância da prática dos exercícios físicos. Por que eu coloquei esse slide? Para que tu entenda o combo que é a prática de exercícios físicos na nossa vida. Exercícios físicos geram um combo pra gente. E qual é esse combo? O que exercício físico gera pra gente? Ele gera um combo de descarga de neurotransmissores, um combo de hormônios, só numa prática de exercício físico, só numa caminhada, só numa corridinha, só num esportezinho que tu fizer ali. Sabe aquele pessoal que vai pra praia e fica jogando frescobol, beach tênis, que fica jogando uma peladinha ali com os amigos, que fica andando de skate, só aquilo ali, só aquele pouquinho ali, um voleizinho, gera descarga de dopamina,
que gera motivação, endorfina, que gera prazer, serotonina, que gera felicidade, adrenalina, que gera euforia, noradrenalina, que gera tensão, GABA, que gera relaxamento. Bom citar, tá? Cada um desses hormônios que são gerados, tá? Dentre esses sentimentos, essas sensações, são geradas N outras. Eu coloquei aqui as principais, só para te situar. Agora, quem é que não quer sentir motivação, prazer, felicidade, euforia, atenção, relaxamento? Tomar uma pílula que desse tudo isso. Existem remédios que ajudam, mas que te desse tudo isso num só exercício físico, gente. Exercício físico. Então, pratica mais. Só uma caminhadinha já te ajuda. Já muda a tua cabeça. Pensou? Criou consciência? Olha o quanto isso te ajuda a ter autocontrole. Se associando a pessoas certas. Por que que isso está dentro de autocontrole? Vou te dizer por quê. Porque muitas vezes a gente gera autoconhecimento, a gente faz cursos, a gente aprende na vida, a gente passa por experiências, a gente se supera e continua se associando a pessoas antigas, a pessoas que fizeram parte de outras fases da nossa vida. E essas pessoas nos puxam para o passado. Essas pessoas não conseguem nos acompanhar. E nós somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. Como é que se faz essa média? Junta essas 5 pessoas contigo e faz uma média de intelecto, faz uma média de inteligência, faz uma média de potencial. Faz essa média e tu vai ficar nessa média. Então, as tuas companhias, as tuas associações podem te deixar mais inteligentes ou menos inteligentes. Já parou para pensar nisso? Pode te evoluir ou te involuir. Tu já parou para pensar nisso? Por mais que tu faça um esforço, tu vai lá e te associa com pessoas que te fazem voltar lá para trás para onde tu estava. Então não adianta nada tu evoluir por um lado e continuar te associando a pessoas erradas. E isso faz parte de tu saber ter controle sobre ti mesmo. Tu saber aonde tu quer chegar. E dependendo da onde tu quer chegar, tu vai ter que saber escolher com quem tu vais andar. Me diga com quem andas, que te direi quem és. Fixa essa. Pensa nisso. Pensa nisso. Reflete sobre isso. E o que é um hábito? O que é um hábito? Uma ação repetida vezes que se fixa dentro da nossa cabeça se torna um hábito. Então, se eu fizer uma ação por uma certa quantidade de vezes, ela vai fixar um padrão dentro do nosso cérebro e ela vai ser feita automaticamente a fim de que nos poupe energia. Qualquer ação que a gente faz gera um gasto energético no nosso cérebro. Tu sabia que o nosso cérebro é o órgão que mais consome energia do corpo? Se não me engano, consome 20% de energia do nosso corpo. Só o nosso cérebro. Então, o nosso corpo, ele está sempre buscando se otimizar. Desde os primórdios, ele tem uma inteligência própria. Por que ele busca economizar energia? Porque ele não sabe quando é que vai receber o alimento de novo. Nós viemos de uma época em que a comida e a alimentação era escassa. Então, o corpo humano, ele demora para se adequar tipo assim, numa perspectiva de milhares de anos da existência humana, que nós temos fartura, é muito pouco tempo. Então, para e pensa. O corpo fixa um padrão para que tu faça algo automaticamente sem pensar. Então, dessa forma, tu cria hábitos. E muitas vezes a gente cria hábitos nocivos, hábitos que não são bons, que não são adequados para a gente. Então, nós precisamos aprender a identificar quais são hábitos que não são bons para a gente. Às vezes, quando estamos com raiva, descontamos a nossa raiva da forma errada. Gritando, brigando, utilizando substâncias tóxicas, acelerando um carro, por exemplo, quebrando coisas. E às vezes isso se torna um hábito.
não é um hábito adequado, é um hábito muito tóxico, é um hábito muito nocivo, né? Hábitos às vezes se tornam vícios emocionais. Vícios emocionais, por exemplo, tem gente que é viciada em brigar, tem gente que é viciada em discutir, tem gente que é viciada em ser humilhado, tá sempre precisando ser humilhado, tá num grupo de amigos no qual é humilhado constantemente, tá sempre buscando ser humilhado, porque quando é humilhado se sente bem. Ah, mas essa pessoa se sente bem sendo humilhada. Se sente? Ela não se dá conta que se sente, mas no fundo se sente. No fundo se sente. E acha que está dando lição de moral. Então, gente, eu quero trazer o hábito porque a gente precisa entender como a gente promove mudança de hábitos. A gente promove mudança de hábitos, identificando o hábito, aceitando o hábito, agindo diferente para obter a mesma recompensa. Então, assim, ó, um hábito, ele busca uma recompensa. Tá entendendo? Eu, por exemplo, aqui estou falando com vocês e bebendo água. Por quê? Qual é a minha recompensa? É me hidratar. É ou não é? Eu não estou pensando. Eu estou simplesmente fazendo isso. Acho que eu usei um péssimo exemplo, porque eu não saberia te dizer de que outra forma eu iria me hidratar senão bebendo água. Mas para e pensa vocês, tá? Algum hábito que vocês tenham, de alguma coisa, por exemplo, gosta de comer chocolate, aquilo faz com que tu sinta prazer. Tenta fazer alguma coisa, comer alguma outra coisa que te faça tu te sentir prazer também, te dá um presente, em vez de comer chocolate. Te dá um presente, vai te gerar o mesmo prazer do que o chocolate, olha só. Pegou? Para que tu tenha a mesma recompensa e que seja algo mais saudável para ti. Ah, mas o presente vai ter um custo, às vezes dependendo, né? Mas agir diferente para obter a mesma recompensa. Persistência, demora um pouco, tá? Porque um hábito para ser reprogramado, ele demora um certo período de tempo. Então a gente tem que persistir e recomeçar quantas vezes for necessário. Agora, se esse hábito já se tornou um vício emocional, se esse hábito é algo nocivo e tu não consegue reprogramar ele de jeito nenhum, busca ajuda. Aí tu busca ajuda porque um profissional vai poder te ajudar da forma adequada. Por isso que a gente tem que fugir da autossuficiência e buscar ajuda e orientação. Nem tudo a gente consegue resolver sozinho, gente. Nem tudo a gente consegue resolver sozinho. Muitas vezes a gente precisa da ajuda de profissionais. Muitas vezes a gente precisa da ajuda de outras pessoas que têm uma visão de fora. Já falei aqui e estou repetindo. Porque é muito importante. Não queira ser autossuficiente, não queira resolver tudo sozinho. E também não queira que os outros resolvam tudo para ti. Existe um equilíbrio aí. Entende? Então não queira ser autossuficiente e não queira que os outros resolvam tudo para ti. Busca ajuda, busca orientação de um coach, de um mentor, de um terapeuta, do que quer que seja, de alguém que te ajude, às vezes de um amigo, de um pai, de uma mãe, de alguém que te coloque no rumo certo. A importância de utilizar estratégias, já falei, mas vou frisar de novo. É muito importante a gente utilizar estratégias, saber criar estratégias para sair do ponto A e chegar no ponto B em tudo que a gente for fazer na nossa vida. Qualquer empresa, qualquer pessoa, qualquer país, qualquer organização, em qualquer lugar do mundo, para chegar e cumprir os seus objetivos, utiliza estratégias de curto, médio e longo prazo. As coisas não se resolvem na força, os objetivos não são cumpridos apenas no impulso, apenas pela boa vontade, mas precisam de estratégias, precisa de um plano de ação, precisa de metas, precisa de um plano, basicamente. O que é estratégia? É traçar um plano para que tu estabeleça quais são os caminhos que tu vai tomar, para que tu crie uma lista de prioridades do que vai ser feito, e essas prioridades sejam estabelecidas com tempo, cada uma dentro de um seu tempo, com metas de tempo.
Então, quais são as estratégias? Para eu chegar nesse objetivo, eu vou criar um plano de ação. Então, o que é um plano de ação? Eu vou fazer a ação 1, ação 2 e ação 3 no curto prazo, ação 4, ação 5 e ação 6 no médio prazo, ação 7... Precisa ter estratégia. Precisa saber quais caminhos seguir. Não simplesmente eu vou fazer na força. Eu quero emagrecer, eu vou emagrecer na força. Não, cria um plano alimentar. Cria um plano alimentar, utiliza ferramentas. Minha empresa quer faturar, quer dobrar o faturamento. Então contrata gente. Então treina os teus funcionários. Então faz uma campanha publicitária. Cria estratégia, gente. Sem estratégia, a gente fica muito mais fraco. As coisas não se resolvem na força. Tu até pode conseguir alguma coisa na força, mas vai te gerar muito mais gasto energético, vai ser muito mais arriscado e não vale a pena. Pegou? Desenhando a estratégia certa a partir de suas habilidades e ferramentas. Possuímos as ferramentas necessárias para abrir a porta da próxima fase. Então, quando tu vai desenhar uma estratégia para a tua vida, pare e olha para quais ferramentas tu tens, quais habilidades tu tens, e aonde tu não tem ferramenta, aliás, onde tu não tem habilidade, te associa a quem tem as habilidades que tu não tens. Por exemplo, tu vai criar uma empresa, tá? Eu vou criar uma empresa e eu sou dominante e influente. Então eu sou um cara que eu sou um bom líder e eu sou um bom comercial da minha empresa. Legal. Mas eu não sou um cara que sou bom em gerenciar os processos da minha empresa, eu não sou um cara bom para organizar as finanças da minha empresa. Para isso eu vou precisar de um conforme. Vou precisar de um estável, quem sabe. Então, vou me associar a pessoas que sejam conforme e estáveis. Isso seria adequado para criar uma organização para mim, dependendo do objetivo que eu quero chegar. Estou falando só de perfil comportamental de uma forma bem genérica para criar um exemplo. Então, usa pessoas que tenham aquilo que tu não tem para chegar onde tu quer chegar. Te associa, gente. Utiliza estratégia a partir das tuas habilidades. Não utilize estratégias que não estejam de acordo com coisas que tu não consiga fazer. Eu vou por esse caminho, mas esse caminho não é bom para ti. Escolhe caminhos que sejam bons para ti. Escolhe caminhos que sejam factíveis para ti, que sejam adequados para ti. Estratégia que serve para um, às vezes é uma estratégia que não serve para o outro. E lembra, tu possui as ferramentas que tu precisa para a próxima fase. Mas às vezes tu pode estar tentando abrir a porta errada. Para e pensa. Às vezes tu pode estar tentando abrir a porta errada. Tenta abrir a porta certa. De repente tu está tentando abrir uma porta que não é para ti, que é para outra pessoa. Tenta abrir a porta que é para ti. Pensa a respeito. Saiba que tu só tem controle sobre ti. Tu não tem controle sobre os outros. Tu não tem controle sobre o mundo. Tu não tem controle sobre a natureza. Tu não tem controle sobre teus pais, sobre teu cônjuge, sobre teus filhos, sobre teus amigos, sobre a sociedade, sobre o governo. Tu não tem controle. Tu tem controle sobre as tuas decisões, exclusivamente. Então decide aquilo que é melhor para ti. Para de querer controlar o mundo, faz a tua parte. Faz aquilo que tu consegue. Dá o teu melhor. Mas faz aquilo que tu consegue para ti. Crie consciência disso. Viva uma vida leve. Viva uma vida leve, gente. Viva uma vida leve. Não te cobra demais. Não te exige demais. Saiba que todo mundo erra. Todo mundo tem dificuldades. A vida não é fácil para ninguém. Todo mundo tem traumas, todo mundo tem crenças erradas, todo mundo se sabota. Todo mundo tem dificuldades em se superar. E
aquilo que a gente vê no Instagram, aquilo que os outros nos contam das suas vitórias e das suas conquistas, mas tá tudo bem, tá tudo ótimo, não é só aquilo que compõe a vida das pessoas, não. Ali não está demonstrado toda a dificuldade, tudo que passaram, tudo que sofreram para chegarem aonde estão. Cada um tem o seu propósito, cada um tem a sua missão, Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Aceita o teu, vive o teu, não te compara com os outros. Tenta viver de uma forma tranquila, vive o presente, sai do passado, sai do futuro. Vive uma vida leve, mas tranquila. A vida é para ser leve, a vida é para ser boa, não é para ser dura, não é para ser pesada. Tá bom? E é nessa paz, nessa tranquilidade que eu encerro a terceira aula, encerro esse terceiro módulo. Falamos já sobre autoconhecimento, falamos sobre autoconsciência, falamos sobre autocontrole. E na quarta aula vamos ter um conteúdo extra, onde eu vou dar um over delivery, vou falar coisas extra a respeito desse curso e vou fazer um grande resumão para vocês sobre tudo que foi dito aqui. Tá bom? Fiquem com Deus. Tá aí. Me adicionem lá, bruno.rmachado, comentem, hashtag Maratona Viva o Seu Propósito. Muito obrigado por terem chegado até aqui, por terem ficado aí esses 3 dias comigo. Tem mais, o último dia vai ser melhor ainda. Obrigado por participar, por estar aprendendo, parabéns por estar buscando autoconhecimento, por estar buscando ser uma pessoa melhor, por estar buscando te conhecer mais. Gratidão e até a próxima aula.